Capítulo 5.2 É hora de prosperar. Rendimentos à prova de tempestades e resultados inigualáveis. Se você não cometeu nenhum erro, mas continua perdendo, deveria tentar um jogo diferente. Da prova definitiva é prática. É seguro dizer que, nos últimos 80 anos, temos experimentado todos os tipos possíveis de períodos econômicos, e tido mais do que um punhado de surpresas, da Grande Depressão à Grande Recessão e tudo mais. Então, como é que o portfólio All Seasons se comporta? Como mencionei, eu o levei para uma equipe de analistas, que o testou extensiva e retroativamente, até 1925. Os resultados espantaram a todos. No capítulo anterior, nós vimos que a abordagem All Seasons vem funcionando nos últimos 40 anos, então vamos nos aprofundar um pouco mais. Vamos dar uma olhada em como ela se comportou durante o que eu chamo de período moderno, os 29 anos de 1984 a 2013. O portfólio era bastante sólido. 13 um retorno anualizado médio de pouco menos de 10%, precisamente 9,72%, sem quaisquer comissões. É importante notar que esse é o retorno real, não o retorno médio inflacionado. Você teria ganhado dinheiro em pouco mais de 86% do tempo. Isso equivale a apenas 4 anos de queda negativos. A perda média foi de apenas 1,9%, e uma das 4 perdas foi de apenas 0,03%, essencialmente um ano de equilíbrio. Assim, efetivamente, você teria perdido dinheiro apenas em 3 anos em um total de 30. O pior ano de queda foi menos 3,93%, em 2008, quando a S&P 500 caiu 37%. Alerta do investidor nerd. O desvio padrão foi de apenas 7,63%. Isso significa risco extremamente baixo e baixa volatilidade. Por que escolhemos o período moderno a partir de 1984? Esse marco de tempo sinaliza o início do Plano 401(k), quando cada norte-americano se tornou um investidor, e o mercado de ações já não estava disponível apenas para os mais sofisticados. Analisando dentro da perspectiva histórica, há 30 anos não havia internet. Caramba! Os primeiros telefones celulares portáteis foram lançados em 1984. O Motorola Dynatac era um tijolo bege que custava quase $4.000. O plano em si também custava $50 por mês e 50 centavos por minuto, mas você poderia falar apenas 30 minutos antes de a bateria acabar. Eu sei porque sou antigo o suficiente para ter sido um dos primeiros e orgulhosos usuários. Mas não vamos apontar apenas os aspectos positivos. Vejamos como o portfólio se comportou nos piores momentos, os invernos econômicos. Essa análise é o que a indústria chama de testes de estresse. Se você observar o que eu chamo de período histórico de 1939 a 2013, 74 anos, considere estas surpreendentes estatísticas. Note que, para retroceder mais no tempo, tivemos de usar diferentes índices para representar a alocação de ativos porque certos índices não existiam antes de 1983. Veja o fim do capítulo para uma explicação completa sobre a metodologia utilizada. SP vs All Seasons, 74 anos de história. SP All SS-UNS em 74 anos. A SP perdeu dinheiro 18 vezes. Sua maior perda unitária foi de 43,3%. No mesmo período, o portfólio All Seasons perdeu dinheiro apenas 10 vezes, um pouco mais de uma vez em cada década, em média. Sua maior perda unitária foi de apenas menos 3,93%. A perda média foi de menos 11,40%. A perda média foi de apenas 1,63%. Asterisco inclui o reinvestimento de dividendos. Asterisco 2 dos 10 anos de perdas foram de apenas 0,03%, essencialmente, anos de equilíbrio. Portanto, de uma perspectiva pragmática, houve apenas 8 anos de perdas em um histórico de 74 anos. Vamos voltar ainda mais, até 1927, na pior década na nossa história econômica, a Grande Depressão, SP vs All Seasons, desde 1928, SP em 87 anos, até 2013, a SP perdeu dinheiro 24 vezes, aproximadamente 27% do tempo. No auge da depressão, nos 4 anos consecutivos de perdas, de 1929 a 1932, a SP All Seasons, o portfólio All Seasons perdeu dinheiro apenas 14 vezes durante o mesmo período, o que significa 73 anos de retornos positivos. Durante o mesmo período de 4 anos, de 1929 a 1932, o portfólio All Seasons apresentou uma perda total de 20,55%, 59% perdeu 64,40%. Melhor do que a SP. A perda média foi de 13,66%. A perda média foi de apenas 3,65%.
Asterisco inclui o reinvestimento de dividendos. Se uma casa é considerada prova de tempestade, a única maneira de ter certeza disso é passar pelo teste do tempo e pelas piores tempestades. Abaixo está um gráfico que mostra as 7 piores quedas desde 1935. Como você verá, o portfólio All Seasons na verdade subiu em 2 desses 7 invernos. E as perdas que sofreu foram relativamente pequenas em comparação com o mercado de ações dos Estados Unidos. Vamos dizer que ele inverteu a tendência. Enquanto o inverno massacrava todo mundo, esse portfólio teria permitido que você passasse o inverno esquiando ou praticando salboarde e desfrutando seu chocolate quente. Quedas mundiais desde 1935 ano 1937, 1941 1973, 1974 2001, 2002 SP asterisco, 35,03% 11,59% 14,69% 26,47%, 11,89% 22,10% All Seasons 9,00% 1,69% 3,67% 1,16% 1,91% 7,87% 2008 IFEM 37%, 3,93% asterisco inclui o reinvestimento de dividendos. Fonte: Yimstep. Se observarmos como o portfólio All Seasons teria se comportado em relação ao mercado em anos mais recentes, a diferença seria ainda maior. De 1º de janeiro de 2000 a 31 de março de 2014, o portfólio All Seasons derrotou os retornos do mercado, a S&P 500. Durante esse período, passamos por tudo que Rei chama de surpresa: a crise tecnológica, a crise de crédito, a crise da dívida europeia e a maior queda do ouro em um único ano, 28% em 2013, em mais de uma década. Esse período de tempo inclui o que os especialistas chamam de década perdida, em que a S&P 500 ficou estável por quase 10 anos, desde o início de 2000 até o fim de 2009. Dê uma olhada nas diferenças de desempenho entre os dois. O milho-OS é fascinante e muito triste constatar que vivemos em uma época em que a mídia está salivando para derrubar os considerados melhores da sua classe. A cultura parece erguê-los em um pedestal de perfeição apenas para esperar que comecem a cair. Quer se trate de um atleta, um diretor executivo ou um gestor de dinheiro, qualquer movimento falso ou uma aparente vulnerabilidade é explorada ao máximo. Atire pedras contra eles na praça pública da televisão e da internet. Eu considero arrebatador que, com mais de 30 anos de retornos estelares, a estratégia all-weather de Rei tenha recebido intensas críticas quando caiu aproximadamente 4% em 2013. Surpreendentes 4%. E não a queda colossal de 37% que a SP apresentará apenas alguns anos antes. Lembre-se, com base na história, a abordagem All Seasons sofrerá perdas, mas o objetivo é minimizar essas quedas dramáticas. Vamos ser honestos, você poderia aderir a esse portfólio e sofrer uma perda no primeiro ano. Esse portfólio não pretende ser a palavra final. É uma abordagem de longo prazo para a jornada mais suave possível. Seria um erro julgá-lo por um único ano, mas precisamos avaliar seu desempenho global de longo prazo, como qualquer outra oportunidade de investimento. No momento da redação deste livro, meados de 2014, a mídia estava aplaudindo novamente o sucesso de Dalio, pois seu fundo all-weather tinha subido 11% até junho.